comecei um negócio sem ideias, sem dinheiro e sem criatividade? Pois é. Então, assim eu comecei a minha jornada do empreendedorismo. Desde muito nova, tá? Eu sempre gostei de empreender. Eu sempre senti a necessidade ali de ter o meu próprio dinheiro. E eu sempre gostei de ter essa liberdade, né? Eu ganhava uma mesada ali todo mês ali do meu avô, era em torno de R$ 5, e aquilo pra mim naquela época, anos atrás, era muito dinheiro, né? E eu passei ali a ter, quando eu tinha os meus 11, 12 anos, logo, né, quando eu me tornei moça, eu precisava comprar absorventes e eu não gostava de ter que pedir ao meu pai dinheiro para comprar absorvente. Eu não gostava da ideia, né, de ter que comunicá-lo aí todo mês, né, que eu precisava de uma quantia para aquilo ali. Então eu comecei a sentir a necessidade de ter o meu dinheirinho e a forma que eu encontrei disso aí foi revendendo catálogos, tá? Não sei se ainda existe por aí, mas antes tinham algumas distribuidoras onde você pegava catálogos, tá? De semijoias, de produtos de beleza. Hoje eu sei que ainda existe a Avon, Natura, né? Acho que tem a Eudora, mas naquela época tinha Luzon, Abelha Rainha, Hermes, né? E a Hermes ali que é a famosa, tem de tudo, né? Então você encontra desde roupa a utensílios ali de casa, de cozinha e até produtos, né? Aqueles gel milagrosos de diminuir barriga, celulite, enfim, tinha ali também. E eu comecei a fazer a minha renda, né, vendendo essas coisas, e eu ganhava em torno de 20 a 30%, e eu vendia para meus parentes, né, e vendia na minha escola. E eu tinha ali o meu dinheirinho, né? Se eu vendesse R$ 100, eu tinha R$ 20. Então, era um dinheiro para eu comprar um lanche, era um dinheiro para eu comprar o meu absorvente, era um dinheiro para eu fazer o que eu quisesse, sem ter que pedir nada a ninguém. Eu sempre gostei de ter essa liberdade, né? Eu acho que o fato de ter perdido a minha mãe muito nova, isso me trouxe uma certa responsabilidade, uma certa autonomia de buscar, né? Então, assim, eu sempre fui muito autodidata, né? De buscar ali os caminhos para as coisas. E então eu comecei empreendendo com essas coisas, né? E quando eu já estava com mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a vender Avon através de uma amiga, né, uma conhecida, era a mulher do meu primo, e ela me cedeu ali o cadastro dela, né, o nome dela, CPF, e eu comecei ali a vender, né, Avon através do cadastro dela. Até que eu completasse a minha maioridade, e aí depois eu comecei a vender no meu nome, né? Mas assim, eu já tinha minha renda ali, eu comprava, fazia estoque de alguns produtos, comprava em promoção para poder eu vender. E nessa época eu já tinha a minha cunhada, né, que me ajudava ali, ela levava para o trabalho dela, eu tinha um pessoal da igreja, né, ali, que a gente levava e vendia, então eu sempre andava com a sacola para cima e para baixo vendendo alguma coisa. E eu comecei minha jornada de empreendedorismo assim, né, depois disso eu só fui, tá, gente, eu só fui. Durante esse período também, aí eu não lembro quando, eu fiz artesanatos para vender, eu fiz artesanatos em meias, imãs de geladeira, sabonetes artesanais, eu tomei um curso para isso, então eu sempre busquei uma forma de ter a minha renda, né? Então eu vendi sabonetes artesanais, eu vendi artesanatos em meia, deixa eu ver o que mais, meu Deus, não tô lembrada aqui agora, tá? Mas em meio, paralelo a tudo isso também, eu trabalhava como promotora de vendas. E eu sempre fazia, né? Eu já panfletei em sinaleira, eu já trabalhei, né, como promotora de vendas no shopping, já trabalhei em supermercado, então já trabalhei, né, com um pouco aí de várias coisas que me trouxe muita bagagem, muita experiência, muito aprendizado, e eu sou grata a Deus por todas essas oportunidades, né? Além disso, depois que eu completei a maioridade, eu comecei a trabalhar CLT, né? E eu trabalhava numa clínica, num call center, então eu trabalhava 6 horas por dia, mas imagina, eu lembro que eu ia trocar o cheque no banco, eu recebia um salário de R$ 358. É isso mesmo. E muito feliz, grata, viu? Porque naquela época a gente até, claro, eu não tinha que pagar aluguel nem nada, eu vivia com a minha avó,
Então, e o meu dinheiro era, na época eu estava começando a me organizar para me casar, né, com meu marido. E na verdade a nossa renda ela era mais voltada para isso, né? E para as minhas necessidades. Então eu não precisava ajudar dentro de casa, né? Mas eu sempre, né, gostei de trabalhar e em paralelo a tudo isso, eu sempre vendi alguma coisa, né? Então comecei a vender Demilos também, tá? Então eu sempre ia para os meus trabalhos carregando uma sacola ali, vendendo coisas. Eu vendia lingerie, eu já vendi relógio, eu já vendi semi-joias, né? Eu tinha ali a bolsinha enorme, né? Cheia de semi-joias. Então eu já ganhei muito dinheiro, né? Fazendo renda extra com essas coisas. Então, qualquer dia desse eu trago de forma mais detalhada outras opções. Então, assim, eu sempre empreendi. Eu já vendi roupas, biquínis, lingerie e produtos de sex shop, que mais? Enfim, né? Além de já ter vendido sobremesas dentro de casa, né? Pirão, já fiz um pouco de várias coisas aí, né? Já empreendi de diversas formas, mas sempre empreendendo. Já tive uma loja de roupas e comecei tudo isso sem ideia nenhuma, tá? Eu só fui. Então, só segui ali o meu instinto, a minha vontade de querer ter uma renda. E o meu esposo sempre me apoiou nesse sentido e eu sempre fui a cabeça de pensar nas coisas, de executar. E ele ia lá e vendia, né? Ele sempre foi um bom vendedor, ele não é um bom cobrador, mas ele é um excelente vendedor. E a gente sempre, né, empreendeu de alguma forma, né, vendendo coisas. E até que, né, depois que eu tive minha filha, eu conheci o mercado digital e comecei a empreender no digital. E eu já tinha meio que parado de vender coisas, né? Então eu já não estava mais trabalhando com a venda, né, de roupas, de nada dessas coisas. Eu simplesmente foi como se eu tivesse resetado, né? Eu não vendia mais nada de forma física, então eu comecei a aprender a trabalhar de forma digital. E veio também, né, acho que em consequência disso, por conta da pandemia também, a gente foi mudando a forma de trabalho, né? Não que isso não funcione mais, funciona com certeza. Mas eu fui para esse lado do digital. E foi que eu conheci o mercado digital, investi ali no meu primeiro curso, né? E depois eu não parei mais, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de investir em conhecimento. E eu não me prendo e nem fico me apegando se eu achei esse curso ruim. Eu busco o lado positivo das coisas. O que foi que eu consegui extrair? O que foi que eu consegui aprender? E eu sempre falo que eu sou muito grata a Deus, né? Pelo meu primeiro curso, meu primeiro investimento dentro do mercado digital, que foi um curso de R$ 297, onde ele me trazia ali mais ou menos um panorama sobre o mercado digital, mas tudo de uma forma muito supérflua. Mas foi o suficiente para me apresentar esse mercado e para que hoje eu estivesse aqui contando, né, a minha história para você e para que eu começasse a descobrir outras e outras e outras coisas, né? Ele tinha algumas formas de trabalho e, se eu não me engano, dentre uma delas era trabalhar com o Pinterest, mas era tudo muito, muito, muito superficial. Não era nada muito profundo. Então, se eu quisesse me aprofundar em alguma coisa, eu precisava investir em algo específico ali relacionado àquele assunto. E é o que eu costumo falar sempre para vocês, né? Por exemplo, você comprou um curso ali que ele te traz 10 formas de trabalho. Ou eu te trouxe aqui 5 ideias, né, de como você trabalhar com a internet. Você se identificou mais sendo infoprodutora, então vai aprender mais sobre isso, vai investir em conhecimento, em coisas que agreguem, que façam sentido para você, para te ensinar mais sobre isso, sabe? Ah, não, Geise, eu gostei da ideia de vender produtos físicos, então eu quero aprender sobre isso. Então eu quero aprender mais sobre isso com uma pessoa que tem autoridade no assunto, com conteúdos que vão me trazer autoridade nesse assunto, que vão me trazer experiência, bagagem e o que eu preciso, resultados.
Então, e sempre, né, busque se especializar naquilo que faz sentido para você, né? Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje eu sei várias coisas, mas porque em decorrer, né, de toda a minha trajetória, de toda a minha jornada, eu sempre busquei, né, inúmeros conhecimentos, mas tem coisas hoje que eu tenho o meu foco, então eu tenho o meu objetivo em aprender mais sobre aquilo ali. Então eu me volto mais para aquele assunto. E então foi assim que eu comecei a minha jornada, né? Sem ideias, sem nenhum conhecimento, eu fui seguindo ali o fluxo da vida, eu fui sendo guiada por Deus e eu fui, né, levando a minha jornada empreendedora e aqui eu estou até hoje, né? Então eu já tenho mais de 25 anos ou mais um pouquinho nessa jornada empreendendo, não no digital, mas assim em todo o contexto da minha história de vida. E eu sou grata a Deus por cada oportunidade, por cada oportunidade que eu abracei, por cada forma ali que eu fui aprendendo de trabalhar, por cada conhecimento, por cada amizade que eu fiz, né, em algum momento ali da minha jornada, da minha vida. E eu sou uma eterna aprendiz, eu não sei tudo ainda, tem muita coisa que eu quero conhecer, tem muita coisa que eu quero aprender, e se tem algo que eu posso falar aqui hoje para você, é que você não se canse, né, de buscar conhecimento, não ache que fazer um investimento em um curso, em uma consultoria, em uma mentoria com alguém, que esse dinheiro vai te fazer falta, muito pelo contrário, além de você abençoar a vida daquela pessoa que está ali trabalhando, que está ali te entregando o conhecimento dela, você também vai estar sendo abençoado, porque você vai estar adquirindo conhecimentos novos, você vai estar aprendendo estratégias novas, você vai estar aprendendo coisas novas para a sua jornada. E por mais que aquilo possa não te trazer um resultado imediato, a médio e a longo prazo, com certeza, se você aplicar, se você entender, você vai extrair resultados daquilo ali, tá? Então, se faz sentido para você, né, aprender mais sobre empreender, né, sobre formas de trabalho, de ganhos na internet, sobre ser resiliente, sobre desenvolvimento pessoal, então fica aqui comigo. Se inscreve aqui, tá, no canal para você receber sempre notificações quando tiver novos vídeos e já deixa o seu comentário aqui, tá? Me conta aqui quando você iniciou a sua jornada aí de empreendedorismo, em que você trabalha, qual é o seu tipo de empreendimento, que eu vou ficar muito feliz em saber e que você está compartilhando da sua história aqui comigo também, tá bom?